portal Econews de Agro, o maior portal de agronegócio do estado do Tocantins. Hoje tem a grata satisfação de estar entrevistando o Maurício Buffon, com a liberação do espaço aí da sua agenda. Primeiramente, queríamos agradecer a entrevista, Maurício. Obrigado, Marcelo. Temos aí para poder contribuir com as informações aí que a gente tem do agronegócio aqui, do Tocantins, né? Da agropecuária do Tocantins. Maurício, você é uma pessoa conhecida, uma personalidade conhecida aqui no estado, mas muita gente que vai estar nos vendo aqui talvez não te conheça. E queria aqui que você falasse um pouco de você de uma forma sucinta, mas antes de mais nada, queria aqui ressaltar alguns pontos que são importantes aí da sua trajetória. Você é um produtor rural com um forte trabalho na área do associativismo, ex-presidente da ProSoja Tocantins, atual diretor da ProSoja Nacional, enfim, você é suplente de senador eleito, enfim, você é um cara que transcende até o Tocantins, né? No sentido literal da expressão, no sentido político, no sentido do agronegócio, e uma pessoa que tem na veia aí o associativismo, né? E queria que você fizesse uma síntese aí da tua trajetória, antes de mais nada, para o pessoal te conhecer. Marcelo, realmente a gente começamos aqui, tô no estado do Tocantins já há 14 anos, né? Há 10 anos a gente trabalhou para fundar a ProSoja do estado do Tocantins, a qual a gente fez parte aí da primeira diretoria. Depois a gente assumia a diretoria, a presidência da associação e me integrando cada vez mais no associativismo, né, nessa questão dos problemas do campo aí nessa área, é, principalmente nessa área aí pública, onde que a interferência pública no nosso setor. E com esse contexto a gente foi se envolvendo cada vez mais, assumimos aí um cargo lá na ProSoja Brasil, e surgiu a oportunidade aí de a gente estar representando aí os agricultores como suplente de Senado, onde a gente abre um pouco de espaço para a gente levar nossas demandas, nossas pautas, né? Lembrando que as pautas do agro, as pautas do agropecuária, é as pautas do Brasil, né? Então, a gente defende a agropecuária, defendendo a agropecuária, nós estamos defendendo o Brasil, porque é o que hoje tem a segurança alimentar em jogo, sem dúvida, mas também tem essa questão comercial que realmente deixa o Brasil numa situação aí que pesa muito na balança comercial do Brasil a questão da agropecuária brasileira. Então, nesse contexto que a gente acabou se envolvendo cada vez mais, defendendo o setor e defendendo os interesses aí do próprio Brasil, que é o que a gente consegue, estando inserido nesses processos aí de associativismo e próprio político, você consegue fazer um pouco a mais que um cidadão, às vezes, que não está envolvido dentro dessas, diretamente nessas batalhas, vamos dizer assim. Bom, Maurício, queria te parabenizar aí pelas tuas ações. Realmente, sua parte no agro realmente faz a diferença, realmente de uma forma bastante diferenciada, que pode ajudar muito o Estado dentro das suas ações aí. E gostaria de entrar num ponto aqui, que eu acho que é acho que é o principal tema hoje do Estado, na minha opinião. Eu acho que, não sei se você concorda ou não comigo. Carga tributária, nós temos uma carga tributária de Noruega, mas nós não temos os mesmos benefícios da Noruega. E ainda mais no aspecto produtivo, né? E nesse sentido, o governo estadual recentemente aumentou o ICMS para o agronegócio do Estado. Como é que está o movimento? Já vou fazer duas perguntas em uma. Como é que está o movimento de tentar reverter essa questão? E uma outra coisa que é importantíssimo as pessoas terem parâmetros é com relação ao impacto disso. Já foi levantado os custos de quanto isso está representando do ponto de vista do produtor, que isso vai acabar gerando inflação em última instância, né? Tudo essa questão, né, Marcelo, que envolve aumento aí de carga tributária, ele vai parar lá na prateleira do supermercado, no primeiro momento até não, mas depois as coisas vão se ajustando e vai parar no consumidor, né? Então, nesse primeiro espaço de tempo aí, a gente está tentando se articular, voltar uma conversa com o governador que
que na sua campanha aí há 40 dias atrás, que a gente participou diretamente, falou para nós vários na campanha, né? Ele nos prometeu em palanque que não mexeria na carga tributária do Estado, e quando se passou a eleição, nós fomos surpreendidos aí com uma carga aí, com um aumento de 500% em cima de um fundo que, além de tudo, é inconstitucional, mas que não conseguimos sentar com o governador ainda para tentar que ele reveja isso. Então, nós temos hoje, né, além da ProSoja, algumas outras entidades estão reunidas para tentar buscar uma saída aí onde que não fica tão onerosa o produtor e, consequentemente, lá na prateleira do supermercado, as alimentações. Então, a ideia é que o governador nos atenda, né, para a gente poder explicar para ele que isso aí não faz, né, não é um imposto. Primeiro que ele não é legal, né, ele está inconstitucional, eles sabem bem disso, eu já expliquei para o governador, inclusive nós temos uma ação no STF desse FET, desse fundo, e segundo que, né, nós defendemos que o governador precisa primeiramente fazer uma reforma dentro do Estado, né, uma reforma administrativa bem feita, aí sim ele vai saber qual é o custo do Estado, o que ele precisa para a gente aí discutir se tem que mexer em carga tributária ou não. Lembrando que nós temos, né, as maiores cargas tributárias, eu não tenho dúvida que o setor agrícola hoje é o que mais emprega e é o que mais paga imposto no estado do Tocantins. Eu não tenho, se nós pegarmos os índices, inclusive a gente está fazendo um levantamento disso, né, para mostrar para o governador que se ele começar a insistir nesse imposto, nós vamos ter uma diminuição de produção automaticamente, uma diminuição de recolhimento em outros impostos que também impactará na receita do Estado. O governo tem que fazer o dever de casa, quer fazer uma reforma administrativa e aí sim chamar a sociedade para poder discutir alguma readequação de alíquota, né? E não justifica nós sair de um imposto que ele estava aí com 0,2% para 1,2%. Isso dá 500% de aumento, né? Então não tem como falar que o governo estava contando com essa receita para tocar o Estado, que também não faz sentido, né? Nós precisamos, e isso pegou mineração, pegou um monte de coisa que impacta diretamente no setor produtivo. Nós temos aí na faixa de nós temos aí essa questão aí que vai pagar na faixa de R$ 100 por hectare de soja plantado diretamente. Isso vai acarretar em boi, vai acarretar na própria carne, no supermercado, aí vem mais a questão do milho, aí vem a questão da mineração. Então, isso, o impacto aí para o bolso do produtor e lá na prateleira do supermercado vai gerar inflação, com certeza, dos alimentos, né? Nós só temos um jeito de controlar o preço de alimento, é ter fartura de produção, e aí quando tem alimento sobrando, quando tem matéria-prima sobrando de alimentação, automaticamente lá na prateleira do supermercado ele vai ficar melhor, né? Então, essa é a visão que a gente tem sobre tudo isso. Entende? Você falou em R$ 100 por hectare, né? Valor aproximado, é isso? O impacto inicial. Isso diretamente na produção de soja, né? Se nós colocarmos milho mais na faixa aí de R$ 60 por hectare, né? Isso vai acontecer diretamente se caso o governador não rever isso aí. Nós temos pedindo essa reunião, nós temos lá uma rede da agropecuária tocantinense, onde que engloba várias associações, que a gente se reuniu ontem, no dia de ontem, para buscar essa reunião com o governador e explicar e mostrar para ele que as coisas saíram do eixo, saíram do comando, e impacto vai ser muito negativamente para o estado do Tocantins. Pelo seu feeling político, Maurício, eu estou falando feeling político no seguinte contexto: nós estamos praticamente meados quase encerrando o ano. Você acha que, pelo teu feeling de novo, por esse pouco tempo, como é que você pessoalmente vê a questão do desenrolar? Não estou falando em adivinhação, estou falando pelo teu feeling, considerando esse pouco tempo.
Não, a gente já vem nessas batalhas de tributação aí há muito tempo, né? Com certeza o governo eles olham o setor produtivo aí para arrecadar e às vezes eles não enxergam o setor produtivo como realmente precisa ser enxergado, que é um setor primário. Eu acredito que o governador vai sentar, pelo menos para nos escutar. Isso é o que eu acredito. Né? Aí ele toma a decisão, a gente vai expor toda a situação para ele, e aí ele vai ter que tomar a decisão que ele tem que tomar. Ele está na cadeira de governador, ele sabe o que ele vai ter que tomar. O que eu deixo a mensagem é que ele nos escute e que ele reveja. Se ele sentar com o setor, né, que ajudou ele em campanha, isso tem que ficar claro, não é cobrança, porque como ele também nós não pedimos para ele que ele não ia reduzir, que ele não ia mexer em alíquota, foi ele que prometeu espontaneamente várias vezes no palanque, que agora ele nos escuta. Nós vamos levar todos os impactos que terá, e aí ele vai ver se esse impacto aí negativo vai ser uma questão que vai fazer benefício para o Estado. Né? Então, eu acredito que pelo menos escutar, ele vai nos escutar, o governador tem que ter essa linha de escutar o setor, coisa que nós devíamos ter feito lá dentro quando se foi feita a lei. A redação da lei é muito mal feita, né? Diga-se de passagem. Eles colocaram, por exemplo, uma taxa de R$ 15 por minério no estado de Tocantins. Você vê que tem minérios que custa ouro, por exemplo, não sei quanto que está, mas deve custar aí, sei lá, 10 mil reais o quilo, e daí tem R$ 15. Uma tonelada de calcário que custa R$ 80, custa os mesmos 15 reais por tonelada. Quer dizer, isso é insano, né? Os deputados estaduais realmente não sabem o que estavam fazendo e muito mal assessorados. Né? Então, eles deviam ter sentado, estudado. O minério, por exemplo, que é usado na agricultura, estado nenhum tributa, né? Nós vamos ter uma perca de receita muito grande, as mineradoras estão muito preocupadas porque nós temos minério nos estados circunvizinhos, no Pará, na Bahia, no próprio Maranhão, e como o estado aqui tem agricultura no estado todo, o pessoal vai acabar tirando esse minério de outros lugares e entrando aqui dentro do estado. O que vai acontecer? As mineradoras daqui param de trabalhar, param de gerar emprego, né? Então, assim, as coisas ficaram muito mal feitas. Os deputados estaduais realmente votaram uma lei a toque de caixa, pedido por alguém, e sequer leram, né? Porque em 2 horas aprovar uma lei que impacta diretamente em todo um setor produtivo, o maior setor que movimenta a economia do Estado, e não tiveram a capacidade de discutir e realmente fazer alguma coisa construtiva para o Estado. Perderam a oportunidade de fazer alguma coisa consistente para o Estado, né? Eu lamento isso porque tem que ficar claro, isso não pode acontecer de maneira alguma. Não, interessante, e queria lhe fazer uma pergunta nesse sentido, que o público quer saber, inclusive, né? Os deputados, aqui não precisamos nominar, né? Mas os deputados que teoricamente são do agro e participaram dessa votação, se manifestaram junto a vocês posteriormente? Nem antes, nem posteriormente, ninguém falou nada, né? A gente cobrou alguns deputados e, infelizmente, é o que eu falo, o que vai do Palácio para a Assembleia está sendo aprovado até mesmo sem ler, né? Porque se nós pegarmos essa lei e, e olhar, ela é muito mal redigida. Então, nenhum deputado, né? Tem muitos deputados que há 40 dias, né? O que eu mais escutei em palanque é deputado falando que era do agro. E agora nós temos aí, no mínimo, aí 10 associações bem representativas no Estado. Nenhuma foi consultado durante a lei. Após, todo mundo se calou, né? Então, é lamentável, eu acho que, né, a gente precisa rever esses passos, porque a gente precisa discutir, né? A Assembleia é a casa do povo, tem que ter pessoas lá com responsabilidade para honrar os votos que teve da sociedade. Lembrando, esse aumento de alimento, no primeiro momento, ele vem para o produtor, mas, inconsequentemente, principalmente carnes, né? Vai refletir diretamente lá no supermercado. Quem vai pagar é a população em geral. Quando eu vejo um deputado do PT comemorando uma lei, né, de aumento de impostos, você vê que tem coisa errada na lei, porque ninguém quer pagar a comida mais cara, né? Nós precisamos ter oferta em Claro. abundância de alimento
para cada vez chegar melhor. A lei da oferta e da procura, ela é soberana, não existe outra maneira, né? Quanto mais alimento nós tiver lá, mais em conta será e a população terá mais acesso, né? Então, a pessoa comemorar que os alimentos vão ficar mais caros, realmente é não pensar em quem mais consome alimento, né? Quem mais precisa e quem mais sofre para comprar alimento, que as classes mais inferiores, né? Então, é as classes que eles falam que defendem, mas, na verdade, quando se vota ou se trabalha, trabalha contra a todos que produzem e a que consomem. Não, perfeito. E é importante essas suas colocações nesse sentido, que não houve menção por parte dos deputados, eu acho que é importante ficar claro isso para o público. Uma outra questão que eu queria lhe colocar, foi criado recentemente, né, a Rede Tocantinense de Agropecuária, que é o que você, inclusive, fez menção de uma forma rápida. Essa rede é que está congregada as entidades que estão trabalhando em prol como diz, dessa retirada, né, dessa taxação, né? Nós temos aí em várias entidades dentro da rede e justamente buscando essa interlocução com o governador aí para tentar mostrar para ele os impactos, né? E para ele tomar uma decisão de barrar isso e a gente voltar a discutir melhor isso aí e ver que está no caminho errado, né? Então, a rede realmente, né? Hoje o presidente lá é o deputado César Halum, né? Que é ex-deputado federal, uma pessoa que levanta uma vasta experiência aí nesse trâmite político e inclusive até de legislação, e ele é o presidente lá, junto com as outras entidades, a ProSoja, a Proeste, Coapa, outras cooperativas, a própria Federação da Agricultura também está se juntando lá para a gente poder buscar essa interlocução aí com o âmbito de resolver isso aí e ficar menos impactante até achar uma saída menos dolorosa para todos os lados. E como é que você está vendo o cenário para o agronegócio, tanto no Tocantins quanto no Brasil, para o ano que vem? O cenário aí realmente a gente não esperava, né, esse resultado da eleição aí realmente está impactando direto, né, no setor. É um setor que ele não depende de ações positivas de governo, né, ele só depende de ações que não atrapalhem, literalmente essa é a frase. E a gente vê com bastante desconfiança, né, as ações que vão ser tomadas aí nessa questão ambiental, nessa questão tributária aí por esses partidos de esquerda, né? Então, realmente o setor está muito preocupado. Eu tenho muitos amigos e empresários que a gente conhece da área que tinham muitos projetos em andamento e pararam todos. Então, é um momento que vai diminuir o emprego, vai diminuir a produção, né, até essa situação aí realmente não clarear e os governos que estão aí, né, que se chegar, que realmente deixe claro, né? Então, as incertezas do mercado agrícola, né, realmente o produtor, em modo geral, a grande maioria, ele está muito em dúvida aí do que vai acontecer com esse novo cenário aí político no Brasil, né? Incertezas de todas as formas. Começa aí pelos novos nomeados aí ontem para o Banco Central, há dias atrás aí para o Ministério da Economia. Quer dizer, não convence ninguém que nós teremos um governo seguro, né? Nós temos um governo aí que prometeu na eleição dele, não prometeu nada, que realmente o Brasil tem aí uma tendência de crescimento, de garantir as contas fiscais do Brasil, de garantir teto de gasto. Então, tudo isso vai ser impactado de um modo geral, e o setor hoje que tem aí seus 30% a 40% do PIB do Brasil, ele está freado. Eu não vejo nenhum empresário da área voltando com investimento, fazendo as coisas acontecer. Muito pelo contrário, está todo mundo esperando que realmente o governo sinalize com mais clareza o que ele vai fazer para a gente poder voltar a investir, a produzir cada vez mais, que é a nossa aptidão, o próprio cenário do estado do Tocantins e dos estados em torno aqui do Tocantins, né? Nós não temos outra economia a não ser o agrícola. A economia agrícola, ela é o motor dessa região central do Brasil, que a gente precisa
ver isso dessa forma. Nós não temos aqui outra indústria que possa chegar aqui, a não ser a indústria do agro em geral, né? É frigorífico, é a cadeia de suíno, é a cadeia de frango, é os próprios confinamentos com maior abundância e a produção primária, que é milho e soja, que faz as carnes, né? Então, é isso que nós precisamos estruturar aqui nesse centro do Brasil, e dessa forma nós precisamos desenvolver o Estado aqui, principalmente onde a gente vive, com essa cadeia. E hoje o setor ele está com muitas perguntas e a gente, como está um pouco mais integrado nessa questão política, a gente também fica com muitas dúvidas aí por esse formato que vem se formando do governo aí, aonde está se jogando, né? Praticamente jogando fora. O Brasil vinha aí vamos lá, 200 por hora aí, né, com muitos problemas, não temos que deixar isso, mas ele vinha correndo bem, e aonde que as coisas iam se ajeitando. E agora freou tudo, até sair dessa inércia de novo e as atividades voltarem com grande volume, preocupa. Eu acredito que a gente passa aí um bom período aí com muito freio aí para poder as coisas voltar a se encaixarem. O assunto é amplo, Maurício, mas eu queria te fazer uma pergunta, até pela tua visão estratégica, eu diria até global. Você entende que uma boa indicação de ministro da Agricultura muda significativamente esse cenário, na sua concepção? Não, o Ministério, assim, sendo minha opinião pessoal agora e para o que eu vivo, né, o Ministério da Agricultura é um ministério estratégico para o Brasil em alguns aspectos. Por exemplo, o que a Tereza Cristina vinha fazendo, né, que é abrir mercado, que é cuidar da sanidade dos produtos brasileiros, é essa forma. O Ministério da Agricultura é um ministério que ele não tem orçamento próprio definido. Você tem que ir lá no Ministério da Economia pedir o dinheiro que a agricultura precisa e eles têm que chancelar se vão te dar ou não. Então, o Ministério da Agricultura ele é muito mais para o setor se organizar e deixar o setor trabalhar, que literalmente um ministro que vai te dar impacto realmente nessa questão aí de taxa de juro, de segurança jurídica, de segurança de uma série de coisas que o produtor precisa para voltar a investir, né? O Ministério da Agricultura é um ministério estratégico dessa forma, ele tem que cuidar de sanidade, abrir mercado, fazer essa política externa, o Brasil poder vender lá fora e colocar dinheiro aqui. Essa é a estratégia, essa é a visão que eu tenho, que a gente consegue enxergar do Ministério da Agricultura. Um bom ministro, sem dúvida, ajuda o setor, mas ele não resolve os problemas que o setor tem, literalmente, né? Ele vai ajudar, né? Nós precisamos ter muito mais um ministro da Economia que saiba que a agricultura é importante, né? Um ministro, por exemplo, do Meio Ambiente, aonde que ele obedeça a questão do Código Florestal. Nós temos um Código Florestal hoje no Brasil que é o mais severo do mundo, né? Não tem ninguém que tenha as leis ambientais que tem. O produtor ele não é um produtor que ele quer infringir leis, mas ele ainda questiona algumas coisas do código, sim, porque ele acha que o código ficou muito pesado para o lado do produtor, mas ele respeita. E hoje nós temos no Ministério aí do Meio Ambiente, se comprovar os nomes que estão para vir, eles vão desrespeitar até as próprias leis que estão já vigentes no país, que eles querem punir, por exemplo, que é desmatamento zero. Nós não temos aqui para desmatar ou para falar em desmatamento, mas existe uma lei que tu tem uma propriedade, você pode trabalhar em 65%, você tem que ser respeitado. Na Amazônia é 20%, você tem que respeitar os 20% que a pessoa pode abrir. E assim a gente tem. Então, o crescimento do setor agro, ele depende também do Ministério do Meio Ambiente respeitar as leis lá que estão lá, né? Não inventarem. E nesse sentido a gente fica preocupado, é isso que o setor está preocupado, porque, por exemplo, uma agroindústria aqui no estado de Tocantins hoje, para ela se fortalecer e ficar forte aí nas cadeias de suíno e de aves, nós precisamos ter aí próximo de 2 milhões de hectares de lavoura, de plantação de soja e milho, porque isso vai ter uma grande abundância
de matéria-prima e automaticamente a indústria chega para consumir essa matéria-prima e aí gera emprego, vem a cadeia do agronegócio, vem realmente fazendo que isso aconteça. Hoje nós temos 1.300.000 hectares aqui no estado do Tocantins em produção, 3,5%, 3,8% do estado em produção agrícola, né? Você vê que é um número muito pequeno, né? O Brasil tem cerca de 8 a 9% em produção agrícola, e esses estados aqui, inclusive o círculo vizinho, eles precisam atingir essa produção para ele ficar um estado altamente sustentável nessa questão fiscal. Aí vai ter muita agroindústria, muito o comércio gira muito, quer dizer, fica um estado que ele não fica dependente de buscar toda hora dinheiro fora e o resto dos estados do Brasil tem que estar investindo dinheiro aqui para cobrir os déficits fiscais do estado. Enfim, é um estado novo, né? Ainda tem uma baixa folha, inclusive de previdência, e isso tem que ser aproveitado nesse momento, né? O Estado tem que se estruturar, ele tem que deixar a visão de um Estado que está em crescimento, que ele está sólido, que ele está trabalhando com as suas próprias pernas. Então, nós precisamos de uma agricultura fortalecida, nós precisamos chegar nesses 2 milhões de hectares, e para isso a gente precisa continuar. Nós temos ainda muitas áreas degradadas em pecuária que podem ser agregadas. E lembrando que uma área de pecuária degradada, ela ela converge ao mesmo pecuária em cima, só que ela vira agricultura também, quer dizer, a alta produção em cima dela, ela vira uma safra de soja, uma safra de milho, e ainda você produz lá, vai produzir lá 10 arrobas de boi por hectare. Então, tudo isso precisa que as leis ambientais, que as coisas se ajustem, né? Deixa o produtor trabalhar. Essa é a visão que a gente tem aí dos ministérios, né? Que a gente precisa que esses ministérios realmente trabalhem para o desenvolvimento do Brasil, para diminuir a pobreza no Brasil, para aumentar a oferta de alimento, que aí nós vamos ter uma justiça melhor na questão dos preços e também deixando o setor trabalhar. Então, podemos destacar aqui três grandes ministérios, da Economia ou da Fazenda, Meio Ambiente e Agricultura, para que a coisa tome um novo rumo. Com certeza. Isso é o que é a visão do produtor que ele tem hoje, que o setor tem, né? Nós precisamos ter políticas definidas, né? As coisas acontecendo como vinham acontecendo, né? Abrindo mercado, né? Já se fala em taxar a exportação, né? Um tiro no pé. A Argentina fez isso e está lá, diminuiu a produção, diminuindo a produção, diminui o PIB do país, então não podemos entrar nessa linha aí de querer resolver os problemas rapidamente da forma contrária, né? É o que eu falo, diminuir preço de alimentos tem que ter fartura no campo. Tendo fartura no campo, as coisas vão acontecer, vão chegar. Nós já tivemos épocas que teve uma seca muito terrível de R$ 20 um quilo de feijão. O arroz é um absurdo. E depois o clima voltou a ter produção, ele voltou aos padrões normal. E dessa forma nós temos que ter. Não adianta criar barreiras tributárias para tentar achar uma medida dentro do Estado, dentro do país, achando que vai baratear, que isso é o tiro no pé, né? Muito rapidamente as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. E aí o produtor sofre, mas quem mais vai sofrer é quem está na cidade, quem é os urbanos, né? Isso não tenha dúvida, porque no primeiro momento pode até ficar um pouquinho mais barato, mas a conta vai vir aí 6 meses, 8 meses, um ano depois, porque o produtor desestimula de produzir, e aí sim, né, nós entremos num barco furado, né? Então, espero que esse governo reveja essas promessas aí que se comentou em campanha, e porque senão, aí sim esse cenário vai ficar um cenário bem conturbado. Não, perfeito, muito boas suas colocações. Queria até enfatizar aqui, para o público em geral, a importância que o Maurício está colocando com relação ao agro, porque o tocantinense até sabe que é o agro que segura tudo, que é fundamental no Estado, mas não tem a percepção real que realmente tudo gira em torno do agro, para a economia nossa crescer, para o comércio crescer, para a indústria crescer. Se o agro não tiver como está bombando, realmente está umbilicalmente ligado. Esse que é o grande ponto. E muitas vezes eu observo que
parte da população não tem essa percepção de uma forma bem clara e precisa ter e, obviamente, apoiar todas essas ações aí, em especial das entidades que congregam o crescimento do agro aqui no estado. Hein, É, Marcelo, só para sim, concluir aqui, a sim, claro. narrativa, né, dessa questão dos impostos aqui do Estado, aí, quando eu falo que pessoas comemoraram, né, eu vi o deputado do PT comemorando o aumento de impostos, né, Sim, isso é admissível, né, um cidadão que não tem noção, ele tem noção, mas aí usa de má fé para induzir o público, né, então o público urbano, às vezes, ele é induzido pela má notícia que o produtor destrói a estrada, que o produtor faz isso. Mas nós temos que lembrar, senão a produção chega, a produção paga. Eu tinha os dados agora, não vou me recordar de cabeça, né, para não ficar falando números aí mentirosos, mas o combustível é o maior recolhedor de imposto do estado do Tocantins. Isso está lá na folha, no estado, é só pegar os números que é aberto. E hoje quem mais produz e quem mais consome combustível é o setor, né? O óleo diesel, nós consumimos cerca de 40 litros de óleo diesel por hectare ano safra de soja. Aí quando tu vem com uma safra de milho, eu levei mais 30 litros. Então, tu pega aí 70 litros de combustível, se nós fazer uma na conta conta rápida rápida. aqui, eu vou usar aqui, ó, 70 litros de Sim, diesel aí a R$ 6 de média, são R$ 420. São 17% de imposto. Nós recolhemos R$ 71, se você vê como é que são as contas, aproximadamente por hectares, só de imposto de combustível injetado diretamente todos os dias nos cofres públicos. E o maior consumidor disso é a agropecuária, não tenho dúvida, e se você tirar a agropecuária daqui, você não vai ver caminhão, não vai ter. Então, esses R$ 71 tem dinheiro para arrumar a rodovia, e tem dinheiro para pagar o funcionalismo, tem dinheiro para pagar a saúde, tem um monte de coisa que se faz com esse dinheiro. E eles sim, jogam que o produtor é o que mais estraga a estrada. Quer dizer, se nós não tivéssemos trabalhando, consumindo, não teria ninguém rodando, mas também não teria esse dinheiro nos cofres públicos. E aí a narrativa é muito contrária, nós precisamos mostrar para a sociedade que já se paga muito, né? Já se paga muito. O que precisa é uma reforma administrativa, o funcionalismo tem que entender isso de um modo geral, aonde que o orçamento do Estado tem que acontecer de uma forma, né? O serviço do Estado tem que voltar a ser prestado de qualidade, porque orçamento tem. E a gente vê o próprio governo lá de Minas Gerais, né, fez uma grande reforma, um estado falido que nem estava Minas Gerais, ele voltou a botar o estado com todas as contas públicas em dia. Quer dizer, é gestão. O governador tem que entender que o estado precisa de gestão, como qualquer um faz na sua residência, nas suas empresas, enfim, aonde está administrando para poder a coisa acontecer da forma correta. eu concordo com você, e vamos enfatizar essa questão que você abordou nessas colocações últimas aí. Partimos para o final, Maurício, a entrevista está muito boa, mas qual a mensagem que você gostaria de deixar para a população tocantinense aqui nesse final de ano? É uma mensagem que nós precisamos deixar para todos aí, né? Que não perdemos esperanças, que vamos ter fé aí que as coisas voltem a se estabilizar, independente de quem estiver, né? A minha vontade própria, todo mundo sabe de que lado eu sou, né? Eu defendo a prosperidade a todos que estão prosperar, e dependente de quem está nos governos aí, que nós não percamos esperança e que as pessoas comecem, né, quem esteja no poder, olhar para a população, né? Quando a gente fala Brasil, quando a gente fala Tocantins, né, é simplesmente uma sigla. Nós temos que olhar para as pessoas que estão dentro daquele quadrado. Então, eu acho que isso nós precisamos deixar essa esperança, né, que quem esteja no poder olhem para essas pessoas que estão aí, legislem, façam lei, o executivo execute, façam que olhando para a população, né? Então, a população, da mesma forma, não perca a esperança, lutar pelos seus ideais, buscar uma forma de continuar olhando para o futuro, que isso traz para a população, que traz para todos nós a esperança de dias melhores, né? Eu acho que quem tem a esperança no coração, ele vai pensar no que ele vai fazer amanhã, depois de amanhã, então vai estar prosperando e vai estar celebrando a vida, vamos dizer assim. Faço as minhas palavras aí, não tem
colocar, muito bem colocado. E queríamos aqui, mais uma vez, agradecer aí o espaço que o Maurício nos concedeu hoje, um bate-papo aí realmente muito interessante, abordando uma série de temáticas que todos devem acompanhar, ver com calma essa entrevista. E gostaria também aqui de ressaltar que acompanhem diariamente o Boletim Diário Agroeconômico, com as principais cotações do agro, que o Econews hoje disponibiliza, né, que é referência hoje para o agronegócio. E, mais uma vez, agradecer aí a entrevista com o Maurício e queremos mais uma vez aí também agradecer a audiência. E um bom dia, um bom final de ano a todos. E até a próxima. Obrigado igualmente. Um feliz 23 aí para todos nós e vamos reforçar a nossa esperança e a nossa fé. Um grande abraço a todos. Amém.